E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo desse sonho que eu tô realizando, que é criar esse canal aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui, então eu resolvi fazer nesse lugar que eu gosto tanto, que é um parque aqui na cidade de Vancouver, é perto da minha casa, onde que eu moro. Então eu resolvi gravar aqui nesse lugar para falar do assunto que vai inaugurar esse canal, que é a minha crença e o porquê que eu tô criando ele, que é o conhecimento é libertador. Tenho certeza que essa frase não é nova para vocês. Vocês já devem ter ouvido ela em algum momento, mas hoje eu quero tentar tangibilizar essa frase tão poderosa com dois exemplos de livros que foram escritos por pessoas que eu aprendi a admirar, não conhecia. Essas pessoas não se conhecem de forma alguma, são livros totalmente diferentes, com propostas totalmente diferentes, mas eles têm dois fatores essenciais que se conectam. O primeiro livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é um clássico, é um livro que ficou em primeiro lugar aí em vendas no mundo por muito tempo. Aposto que vocês conhecem, caso não, fique à vontade para buscar aí, vocês vão ver que é um livro muito conhecido. E o outro é esse livro aqui, Infiel, que foi um grande líder que me recomendou, Silvio Frison, é uma das pessoas que eu mais admiro. Esse livro fala da história de uma mulher que desafiou o Islã. Então eu quero te contar como um livro que fala de uma breve história da humanidade e um livro que fala sobre o desafio ao Islã tem a ver sobre conhecimento. Antes de eu começar, eu trouxe uma colinha aqui. Esse material eu quero disponibilizar aqui para vocês. Conta um pouquinho de mim e conta um pouquinho do assunto que eu vim falar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou um cara comum, né? Não tem nada de diferente de mim. Eu sou mineiro de coração, nasci numa cidade de Minas, mas fui criado em Franca, que é interior de São Paulo. Não estudei em grandes universidades, eu não falava inglês até os meus 25 anos. Foi quando eu fui conhecer um novo país pela primeira vez, fui morar um tempo nos Estados Unidos para aprimorar o inglês. Vendi tudo que eu tinha na época para realizar esses 2 meses, não era muito, mas fez diferença para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu tenho um perfil que dizem que até pelo meu signo, eu sou gêmeos, eu tenho muita curiosidade, vamos dizer assim. Então, eu sempre fui um cara que não gosta de ficar numa coisa só, vários sentidos da minha vida. Então, no esporte, eu fiz futebol, natação, fiz basquete, atualmente eu corro, né, sou corredor de rua, amador. Já fiz 2 maratonas, eu quero contar isso aqui pra vocês. Quando eu fui fazer faculdade, olha que loucura, eu prestei pra veterinária, não passei na época na universidade que eu queria. Aí eu resolvi fazer educação física, uma história que eu quero contar depois aqui também, porque na época eu trabalhava com esporte de aventura. Fiz, larguei e depois fui fazer publicidade e propaganda, que foi onde eu me encontrei e trabalho com isso até hoje. Então eu trabalho há 17 anos com marketing, eu já trabalhei no Magalu, eu já trabalhei na Smart Fit, eu trabalhei na Serasa e atualmente eu sou CMO da Fluency Academy, que é uma das maiores escolas de idiomas do Brasil, eu diria que é a maior. São mais de 400 mil alunos que estão aprendendo inglês de uma forma diferente. Eu sou muito feliz trabalhando lá, gosto bastante. É educação, né? Mas vocês verem que até na minha carreira eu trabalhei em várias indústrias e durante a minha carreira eu fui mesclando conhecimentos. Então, eu sou uma pessoa que mescla conhecimentos. Eu gosto dessa coisa de pega uma coisa daqui e pega dali. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Peguei um livro que não tem nada a ver, uma coisa com a outra, mas consegui conectar. Como eu disse, não tem nada de especial, mas eu acho que eu consegui coisas legais na minha vida, né? Então, alcancei um cargo legal que me possibilitou viver aqui em Vancouver, que é a 5ª cidade com maior qualidade de vida do mundo. Eu acredito que isso veio muito da minha vontade, né, de querer viver esse sonho. Acho que cada um tem o seu, esse era o meu sonho. Então eu consegui isso através de buscar conhecimento. Eu acho que eu compensei a minha não ida a uma grande universidade. Depois que eu saí dela, eu comecei a adquirir o hábito da leitura, algo que eu agradeço até hoje. Foram pessoas que me ensinaram a adquirir esse hábito até os meus 26 anos. Eu sempre fui um cara que estudou muito. Eu fazia todos os exercícios que pediam na escola, eu ia estudar, mas eu não tinha um hábito da leitura. Então, quando eu tinha 26 anos, eu já lia um livro ou 2 por ano, que para mim já era um martírio, mas eu conheci 3 pessoas que me inspiraram muito. O Gires, que foi meu chefe, o Pedro também, que era uma pessoa que trabalhava lá, era um diretor, e o Silvio, que era nosso VP. Eram pessoas que liam muito e eles me ensinaram a importância de você ler constantemente. De lá pra cá, eu acho que eu já li pelo menos uns 150 livros. Quando eu virei líder, uma das coisas que eu mais gostava de fazer com os meus liderados era compartilhar olha, eu li esse livro aqui, que tal a gente não implementa isso no nosso dia a dia, não implementa essa metodologia, não implementa esse conhecimento. E deles vinham também, né, olha, eu li esse livro. Não só livros, eu vi esse documentário, eu vi essa série, eu ouvi esse livro, eu ouvi esse podcast. E isso pra mim sempre me deu uma sensação tão maravilhosa, um prazer assim que eu sentia
tão legal. E aí eu comecei até a fazer palestras sobre livros que eu lia e eu peguei muito gosto por isso. E esse ano, 2025, no qual eu estou gravando esse livro, um dos meus projetos é a Story Learn, um canal que no Instagram, uma comunidade sobre profissionais de marketing e carreira, profissionais de marketing e negócio que falam sobre carreira também. No meu perfil pessoal, eu resolvi que eu queria também sair desse universo só de marketing, compartilhar conhecimentos diversos, contar um pouquinho da minha vida aqui em Vancouver. Quero contar o porquê que eu mudei, porquê que eu saí de uma multinacional, num cargo super estável e resetei a minha vida, comecei um novo capítulo, mas eu sempre tive essa busca, né, do conhecimento, essa determinação, essa disciplina de estudar. E o que eu quero através desse canal? Se eu compartilhar alguma coisa com você que te faça bem, que te deixe um pouquinho mais completo, que te tenha mais ferramentas na sua vida, isso vai ser para mim muito gratificante. Acho que eu tô nessa fase da minha vida onde, graças a Deus, eu tenho uma segurança financeira muito grande. Não que eu esteja com a vida ganha, mas já tenho apartamento, já tenho uma estabilidade financeira. E a gente descobre que na vida não é sobre dinheiro, né? É sobre, pelo menos nesse estágio da minha vida que eu tô, com 35, eu vejo muito mais prazer nas experiências e nas coisas que eu compartilho. Talvez quando eu tiver filho, eu mude o foco. Mas por agora é isso. Vamos falar sobre o que eu acredito então, né? Eu já disse que para mim o aprendizado é libertador e a verdadeira vitória ela vem dessa... Para mim, assim, não é sobre aumentar o seu salário, mas sobre você evoluir como pessoa, você ir crescendo na sua vida. E hoje nós vamos falar de 2 livros, como eu disse, muito interessantes, que se conectam dentro dessa bandeira que eu tenho. Eu tô tirando a luva aqui, pessoal, mas de vez em quando eu vou colocar ela, que eu não sei se vocês notaram aqui, quando eu cheguei, esse banco estava congelado. Tá um pouquinho frio aqui, mas o sol tá esquentando, então eu vou tirar a luva, vou pôr a luva, porque eu tô acompanhando aqui o que eu quero falar com vocês. O primeiro livro que eu quero falar é esse aí que vai aparecer para vocês. Sapiens, uma breve história da humanidade. O que esse livro fala? Literalmente disso. Ele conta desde o momento que a gente era um ser insignificante, que é o primeiro capítulo desse livro, ou seja, quando a gente era uma molécula, né, segundo os evolucionistas, até o momento que a gente se tornou a espécie dominante na Terra, né? Então ele conta do nosso período nas cavernas, quando o homem se tornou caçador-coletor, revolução agrícola, revolução industrial, a revolução da internet, que foi a Revolução 4.0. E esse autor, Yuval Harari, ele é um israelita, ele é professor na Universidade de Oxford. Depois desse livro ele se tornou muito famoso e ele é consultado pelos maiores líderes do mundo sobre os caminhos que a humanidade tá tomando. Então esse livro tem fatos históricos, né? Então ele conta, por exemplo, a criação da primeira bolsa de valores, ele conta como é que a gente foi evoluindo. Então, de forma muito breve, né, literalmente, porque esse é o título do livro, para o dia de hoje, tem 2 pontos muito fortes nesse livro que se conecta com essa questão do aprendizado, que é a revolução cognitiva. Então, ele argumenta que os humanos eles foram capazes, através da linguagem, de compartilhar conhecimentos. A escrita, o desenho nas cavernas fez com que a humanidade não tivesse que começar o conhecimento do zero, mas que aquele conhecimento fosse repassado. Então, que aquele animal atacava, como fazer fogo ou como construir uma ferramenta. Então, isso possibilitou 2 coisas: o compartilhamento do conhecimento, mas também algo muito especial do Homo sapiens, que é a sua capacidade de trabalhar em grupo. Nós somos a última espécie que consegue ter milhões e milhões de pessoas colaborando em prol de um objetivo. E como que a gente faz isso? Através de histórias. Então o ser humano, ele é capaz de criar histórias que faz com que um grupo de pessoas sigam na mesma direção. Então, vamos pegar o exemplo, o Brasil, né? A democracia. Se você olha o reino animal, não existe a democracia política, não existem leis, regras monetárias, tudo isso não existe. Mas através desses manuscritos, que o nosso código é o português, e através da escrita e leitura, a gente conseguiu criar uma forma de acreditar que existe uma Constituição, que essas são as melhores regras para que a gente tenha uma vida com a melhor qualidade possível. A gente acredita que pedaços de papel ou moedas digitais têm valor, então eu posso te dar uma parte disso em troca de uma comida, de uma roupa. E isso fez com que a gente trabalhasse em grupo. Só que ele também fala de uma outra parte dessa capacidade de criar histórias, que é os mitos que unem a sociedade. Então, nós seres humanos, nós somos os únicos que conseguimos criar crenças que não necessariamente têm uma comprovação.
que é chamado de fé. Então a religião é muito sobre isso, as comemorações anuais. Então, por exemplo, a gente instituiu, né, o Natal, a gente instituiu o Ano Novo. Então no reino animal não tem o tempo, né, não tem 12 meses, não tem 24 horas, a gente criou isso. A gente criou as conexões familiares, a gente criou as datas sazonais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e até os mitos e crenças, né, que não quer dizer que não aconteçam, mas nós criamos o horóscopo, nós criamos as religiões, e isso foi muito importante para a evolução da sociedade, porque as religiões, principalmente, elas foram capazes de dar significado para regras que a gente não consegue explicar friamente. Então, por que não matar um ao outro, né? Então, no reino animal isso não existe. As espécies são agressivas entre elas, inclusive. Entre nós, claro que isso existe também, mas é bem menor essa agressividade. E as religiões foram muito importantes para combinar a ciência e o bem-estar da sociedade. E esses mitos, eles nos ajudam a criar essa coerção social. E aí, em determinado momento do livro, ele tem uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: esses mitos, eles foram importantes, mas em determinado momento, a sociedade, a maior descoberta que eles poderiam ter para evoluir como espécie era a ignorância. E o que isso quer dizer? Que antes da ciência, principalmente, se a colheita ia mal, se eles eram submetidos a situações climáticas extremas, se uma pessoa morria sem uma explicação lógica, sem ser assassinado numa guerra ou do dia para a noite ficava doente e morria, isso era muito atribuído aos deuses. Era um castigo, era uma maldição, por isso que existiam sacrifícios. Conforme o conhecimento foi sendo repassado, os humanos entenderam que, na verdade, não, que se plantasse em determinada época do ano, a colheita ia ser melhor, que se a pessoa consumisse determinado alimento, ela conseguia combater uma maldição, que no caso seria uma doença. E ao longo da vida foi evoluindo ao ponto de a gente entender coisas básicas, que lavar a mão evitava doenças, praticar exercício físico faça com que você evite doenças. Então, esse reconhecimento que, não, isso acontece, a gente precisa entender o porquê e não culpar só os deuses, fez com que a humanidade evoluísse e nascesse a ciência, a medicina. E esse processo fez com que a humanidade desse uns saltos de domínio absurdo e de qualidade de vida enorme, principalmente nos últimos 100, 150 anos, impulsionado muito pela tecnologia também. Então, se a gente traz isso para o nosso dia a dia, a reflexão que eu fiz na época quando eu li esse livro foi: o que será que eu tenho na minha vida que são coisas que eu acredito, que me foram contadas desde sempre, que me foram repassadas, mas que talvez seja um mito ou seja uma coisa que, se eu estudasse mais, talvez não seria aquela atribuição que eu daria. Será que só existe essa forma de vida, como você cresce, estuda, trabalha no emprego, casa, faz um filho, nos finais de semana vê seus amigos, bebe pra caramba, come pra caramba, que é a forma que eu fui ensinado no interior, né? Então, não estou criticando, acho que tem coisas muito legais, mas será que só essa realidade que existe? Então isso me fez, na época, inclusive, ter uma vontade muito grande de mudar para São Paulo. E, gente, se vocês estão ouvindo os corvos, é que eles, nesses parques aqui, eles ficam muito me rodeando aqui, eles adoram uma câmera, tá? Então vocês vão sentir o que eu escuto aqui junto. Mas voltando, isso foi o que me fez, por exemplo, querer morar em São Paulo. Isso foi o que me fez querer visitar países como a Índia, como a Finlândia, como a Holanda. Claro, eu queria visitar amigos, mas essa curiosidade de entender várias realidades, para me descobrir, para encontrar em qual realidade eu me encaixava melhor. Então essa reflexão ficou tão forte para mim que eu tenho até essa frase tatuada no meu braço, que a maior descoberta da humanidade foi a ignorância. Então, eu sempre me considero ignorante. Se uma pessoa me conta uma coisa e eu discordo veementemente, antes de eu discordar dela, eu procuro entender se eu não estou sendo ignorante naquele tópico. E aí busco conhecimento e aí tomo as minhas próprias conclusões. Então, chegando nesse ponto, eu quero te mostrar como é que isso se conecta ao livro Infiel, que é uma história de uma mulher que desafiou o Islã. Qual que é a história desse livro? Basicamente, a Ayaan Hirsi Ali é uma mulher que nasceu na Somália e ela foi criada sobre o regime do Islã. Nesse livro, ela fala sobre a infância e crescimento dela, onde ela foi criada num ambiente muçulmano tradicional. Ela compartilha sua experiência de vida, cultural e tudo que ela viveu dentro dessa realidade que ela tinha. É um livro que faz muitas críticas da parte dela ao islamismo, principalmente em relação ao papel da mulher na sociedade, e ela critica
coisas que eu particularmente, minha opinião, também sou absolutamente contra, como a mutilação genital, para a mulher não sentir prazer, é um costume que ela compartilhou no livro. Sobre o casamento forçado, que ainda... Esse livro não foi escrito há muito tempo, tá, pessoal? É 1900, talvez anos 2000 aqui, eu não tenho certeza. Vou até olhar aqui quando que ele foi escrito. Ó, 2004. Então não é um livro tão antigo. Mas ela critica bastante esse papel da mulher, esses costumes no islamismo. E em determinado momento, para fugir de um casamento arranjado, ela foge e ela vai para a Holanda, onde, quando ela chega na Holanda, ela vê uma vida totalmente diferente. Uma vida completamente distinta das crenças que foram impostas a ela. Por que ela quis se aventurar, né? Ela estava indo para se casar e ela fez uma escala na Holanda e na escala ela foge. Porque durante a infância dela, ela aprendeu o inglês, porque ela foi mudando de país, então ela acabou aprendendo inglês. E ela começou a ter acesso a livros de romance. Então ela começou a ver que nesses livros de romance as mulheres trabalhavam, as mulheres viviam o romance, elas escolhiam com quem casar. Então ela começou a ter contato, através da leitura, com uma forma de vida bem diferente. Ela falou assim, cara, mas será que isso existe mesmo? Então, quando ela teve a oportunidade, ela fugiu e ela chegou lá na Holanda, ela viu que um homem, quando viu uma mulher sem usar todas aquelas roupas, ele não perdia os sentidos, não ficava maluco. E ali ela se apontou como refugiada e, obviamente, ela foi muito criticada pela família, que a condenou. Ela sofreu muito para conseguir asilo político, para aprender a língua holandesa, mas, com o tempo, ela conseguiu se tornar parlamentar, ela escreveu um livro, ela fez um documentário feito por um holandês, com duras críticas ao Islã, tão duras que esse holandês ele foi assassinado por esse documentário que ele produziu. E isso só fez com que ela ganhasse mais força e tivesse mais afinco na sua luta para libertar mulheres desse regime que ela considera muito hostil e muito ruim para as mulheres, né? Então, ela usa esse poder que ela tem hoje para construir para um mundo melhor que na visão dela, principalmente as mulheres que estão sob o regime do Islã. Hoje ela mora nos Estados Unidos, é protegida, né? Obviamente, ela é ameaçada de morte constantemente. Ela já visitou o Brasil, foi no programa Roda Viva. Foi uma mulher que se tornou um símbolo de uma luta. E o que isso tem a ver com Sapiens? Tudo, porque ela conseguiu entender que a forma que ela foi ensinada, que os pais dela ensinaram ela, que a mãe dela ensinou, tem uma história super triste. A mãe dela não queria que ela sofresse a circuncisão, mutilação feminina, né? E quando a mãe dela sai, a avó dela vai lá, pega e faz a força nela. Então, através da leitura, através do conhecimento, através de visitar outros lugares, ela entendeu que existem outras formas de vida, sim, e ela poderia escolher a forma de vida que ela mais acreditasse que fosse o Islã, mas ela queria conhecer e se libertar e ter outras formas de conhecimento. Então, é a reflexão que eu trago aqui nesse livro. E é isso, por isso que eu criei esse canal, porque eu quero trazer conhecimentos que fizeram muita diferença na minha vida, profissional, pessoal, sobre coisas que eu aprendi. Como eu disse, será que só tem um caminho na vida, que é esse de você estuda, trabalha, paga as contas, tem filho e segue esse curso? Né? A gente já mudou muito em relação aos nossos pais, de ficar 20 anos na mesma empresa, mas existem gente que vê isso como uma vida ideal e tem gente que não, tem gente que quer seguir outros rumos na vida, não quer ter filhos, não quer ser uma pessoa que trabalha na mesma empresa o resto da vida, e tá tudo bem, é uma forma de viver. Não é porque nossos pais nos ensinaram aquilo, porque a sociedade nos ensina aquilo, que aquilo é o certo. Na verdade é uma história, você pode seguir essa história ou não. É uma coisa que pegou muito pra mim, é uma crença que eu compartilho, é, por exemplo, nossa dieta. É isso mesmo que a gente tem que comer todos os dias? Só existe o arroz com feijão, o pão francês, que eu amo, tá, gente? Eu amo a culinária brasileira, mas eu lembro que numa dessas eu refleti muito sobre a minha dieta. Foi um tema que eu estudei bastante, eu quero trazer aqui no meu canal, se possível com um nutricionista. Eu li um livro muito interessante chamado Comer para Não Morrer, e onde eu vi que várias crenças que eu tinha sobre a minha alimentação, sobre o consumo de leite, sobre o consumo de alimentos derivados de animal, sobre o consumo de carne, o quanto que aquilo não necessariamente era uma verdade na minha vida, sobre consumo de proteína só vindo de origem animal. Então eu mudei drasticamente a minha dieta e minha vida se transformou.
Não tô dizendo para você fazer isso, eu tô dizendo para você refletir se existem outras formas de você viver. Aquele cara só é legal se ele bebe muito, se é o churrasco com os amigos que enche a cara, só existe esse tipo de diversão. Existem outros que talvez você possa gostar. Sobre nossa empresa, né? Às vezes a gente entra numa cultura empresarial que você fala, meu Deus, aqui é o melhor lugar do mundo e eu sou a pessoa mais privilegiada de estar aqui. E talvez para você seja mesmo, mas será que não existem outros lugares legais, outras pessoas especiais, outras pessoas que podem te aprender? A forma que você aprendeu na faculdade, será que não existe outras formas de fazer em outros livros, em outras culturas, em outras referências? Não existem outros modelos de liderança? Então, às vezes a gente fica achando que, nossa, esse aqui é o modelo, eu achei o pote de ouro, encontrei essa pessoa na minha vida. E talvez essa pessoa seja especial para você mesmo, mas será que se você conhecer outras formas, reconhecer a sua ignorância nesse sentido, talvez você não encontre formas melhores? E aí, talvez você tenha que questionar tudo que você aprendeu mesmo, assim, os seus pais te ensinaram, os meus pais me ensinaram até onde eles aprenderam. Mas a vida, ela continua, né, evoluindo. Coisas novas vão surgindo. Eu lembro os tipos de piada que a gente fazia na escola sobre mulheres, sobre pessoas pretas. Piadas que hoje eu olho e falo, cara, era tão comum na época, né? Mas olha o nível de ignorância que eu tava e achava aquilo normal. Os próprios comerciais de cerveja, né, que a gente via no passado. Tem uma frase no livro do Sapiens que, eu não sei se é no Sapiens ou no Homo Deus, que é o segundo livro que ele escreve, que ele fala que tudo que é surreal já foi normal um dia, então nós já escravizamos pessoas, nós já colocamos homens em arenas para se matarem e na época existia uma plateia para isso, né? Então eu sempre fico pensando, o que será que eu faço hoje que é surreal, que é normal e que meus filhos vão ver e vão falar, cara, é surreal isso. Quantidade de horas trabalhadas, o quanto que a gente se dedica ao trabalho, o quanto que a gente consome álcool, o quanto que a gente consome comida processada. Muitas coisas que são normais para nós hoje, no futuro serão surreais. Então eu tô sempre me perguntando, o que será que é surreal? Então, pessoal, essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu acho que a maior descoberta que você pode ter na sua vida e que eu tive na minha vida foi a minha ignorância. E isso faz com que a gente possibilite conhecimentos para que a gente pelo menos estude outras formas de fazer e você chegue à conclusão que você estava certo ou não, que você estava completamente errado. Eu acho que ao estudar você vê múltiplas disciplinas, múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema. Então você consegue ver ângulos diferentes. Então o aprendizado contínuo vai te libertar dos mais variados tipos. Então, por isso que a sociedade está ficando cansada, né, dessas notícias curtas, desses vídeos curtos, que não são profundos, que não trazem nenhum tipo de reflexão, né, sempre tentando nos moldar, tentando nos dar aquela dopamina rápida, que eles, como diria o Grata, que é um cara que eu sigo aí muito, Rafael Grata, que é mais foco, menos ansiedade, que essas coisas dopaminérgicas, né, que são curtas, que não têm profundidade, às vezes é na quietude, que nem aqui hoje, fazendo essa reflexão, que eu me descubro, falando, cara, quanta crença eu tinha sobre várias coisas que me foram ensinadas, e se eu estudasse talvez mais sobre aquele assunto, eu teria uma opinião diferente. E reconhecer essa ignorância pode ser a grande chave para a transformação pessoal mesmo. Eu deixo essa reflexão para vocês. O que será que você faz hoje que é normal, que vai ser surreal um dia? Que você pegue um tema que às vezes você tem uma crença muito forte, estude um pouquinho mais sobre ele, quem sabe você não descobre uma outra forma de fazer. E o meu último pedido, se você viu esse vídeo, é que você compartilhe aqui comigo um conhecimento que você tinha, que você achava normal e se tornou surreal, ou algum livro que possa transformar a minha visão sobre algo. Vamos juntos compartilhando conhecimento, que eu acho que é assim que a sociedade evolui. Espero ter compartilhado algo positivo na sua vida, espero ter transmitido algo que te deixe uma pessoa um pouquinho melhor, e se você puder fazer o mesmo por mim, eu agradeço. Se curtiu, inscreve aqui no canal, manda um joinha, isso é importante para que o vídeo chegue para outras pessoas, comente aqui embaixo, mande para um amigo. Nas redes sociais, no meu Instagram, também compartilhe um pouquinho disso aqui que eu tô aprendendo. Então me segue lá, eu adoraria que a gente construísse esse círculo social. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.